Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Bianca Rocha, sua professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, olhos castanhos, cabelo loiro e uso óculos de grau. Tenho estatura mediana. Para a nossa aula de hoje, eu estou trajando uma calça preta, uma camisa polo preta e também um tênis na cor branco e preto. O ambiente das nossas aulas se passa no estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. A nossa aula de hoje ela é referente ao SIS II, com o tema Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. Quando a gente fala desses três termos, a gente pode ver visivelmente que eles se complementam. E o objetivo dessa complementação da democracia, da cidadania e dos direitos humanos é proporcionar uma sociedade mais justa. Para a gente entender melhor a nossa aula, nós vamos fazer o quê? Vamos definir cada um desses termos. Democracia. Democracia é o poder que é exercido pelo povo através do voto, ou seja, quando esse povo elege o seu governante. Quando a gente fala de cidadania, a cidadania ela vai envolver o quê? Ela é o exercício dos meus direitos e dos meus deveres. Quando eu falo de deveres, eu estou falando do quê? Da obrigação do cidadão, onde esse cidadão tem a obrigação de seguir as leis, ele tem a obrigação de pagar os seus impostos, porque é através desse pagamento que se potencializa o serviço público, e esse cidadão tem a obrigação também de proteger o meio ambiente e de preservar o direito do próximo, porque é onde acaba o meu direito, começa o do meu semelhante, ou seja, obrigações básicas. Quando eu falo de direitos, nós vamos estar falando de quê? De três tipos de direito. Direito político, direito civil e o direito social. Direito político, o próprio nome já está dizendo, é o meu direito de votar, que se a gente for parar para pensar no Brasil é até um dever também. É o meu direito de participar dessa vida política, caso eu tenha interesse, e o direito também de me sindicalizar e participar de movimentos sociais. Quando a gente fala do direito civil, a palavra-chave do direito civil é liberdade, ele é constitucional. Artigo 5 da Constituição diz: todo cidadão nasce livre, ou seja, liberdade de locomoção, de ir e vir, a minha liberdade de expressão, de comunicação, o ato de falar, a minha liberdade de credo, de escolha religiosa e a minha liberdade individual de ser o que eu quiser. Quando a gente fala do direito social, a gente vai trazer também uma palavra-chave que é dignidade, pois o direito social, ele é o mínimo que o cidadão precisa para ele se manter numa sociedade mais justa, numa sociedade desigual, onde o básico, saúde, segurança, educação, assistência social, saneamento básico, coleta seletiva, ou seja, nós estamos falando do básico, e é importante salientar democracia, cidadania e direitos humanos, porque quando eu penso nesses direitos humanos, eu estou falando do básico e que é universal. O simples fato de você ser humano, os direitos humanos vai te garantir igualdade, justiça, independente de nacionalidade, de raça, de sexo, de opção sexual, é um direito seu viver de maneira digna e organizada. E olha como o tema do SIS II ele se complementa. Porque se a gente pensar, a democracia ela desenvolve a cidadania, meus direitos e meus deveres. A cidadania fomenta a democracia, onde o cidadão vota de maneira consciente. E os direitos humanos vêm aí fazendo o quê? Essa base para essa sociedade democrática e essa sociedade onde eu, enquanto cidadão, tenho os meus direitos e tenho os meus deveres. Vamos agora para as nossas questões, vamos exercitar. Vamos agora para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, ela mostra uma imagem. E essa imagem ironiza o quê? Nós temos aí nitidamente uma imagem que ela representa uma desigualdade social. Você está visualizando aí duas condições socioeconômicas opostas. De um lado, uma favela, uma moradia simples, né? E do outro lado, nós temos aí uma moradia muito mais confortável, uma moradia em que a gente pode dizer que exige aí, que tem um certo poder econômico. Então, mostra claramente duas condições sociais, o que a gente chama de desigualdade social. A imagem ironiza. Letra A, os direitos civis básicos que asseguram boas condições de vida à população, independentemente de origem, classe ou grupo social? Não, porque a imagem ela é clara.
opostas essas duas situações. Letra B. A imagem ironiza as desigualdades sociais que reproduzem diferenças nas condições mínimas de vida da população a despeito das políticas e dos direitos estabelecidos, certíssimo. A imagem mostra exatamente isso, essas duas condições socioeconômicas. Então, a gente tem a B como opção correta aí, mas vamos analisar as demais. Letra C. A imagem ironiza a economia de mercado que constitui um instrumento de redução das desigualdades sociais com o amplo acesso da população aos bens de consumo. Quando a gente fala dessa economia de mercado, ao invés de aumentar essa igualdade social, não, muito pelo contrário, ela faz aumentar a desigualdade social. Vamos para a próxima opção, letra D. A imagem ironiza os direitos humanos que constituem um instrumento de produção de desigualdade, ampliando as diferenças entre ricos e pobres. Quando a gente fala de direitos humanos, ele não vai ampliar essa desigualdade. A ideia dos direitos humanos é o quê? É diminuir, é estabelecer a justiça. Então, não é a D. Vamos para a letra E. A imagem ironiza a clareza das leis que se apresentam inacessíveis à população, demandando o auxílio de profissionais para sua compreensão. Quando eu falo de clareza das leis, ela é acessível a todos. Então, nós temos aí uma outra opção incorreta, logo a opção correta é a letra B de bola. E agora nós temos uma presença muito ilustre na nossa aula de hoje, que é o nosso querido aluno Gui. Tudo bem, Gui? Como vai você? Qual é a sua dúvida? Professora Bibi, qual a importância do exercício da cidadania na garantia dos direitos fundamentais do cidadão? Boa pergunta, Gui. Quando a gente fala do exercício da cidadania, ele é de extrema importância. E nós, enquanto cidadãos, nós precisamos entender e reconhecer quais são as nossas obrigações e quais são os nossos direitos para que eu possa, dentro do meu direito político, do meu direito social e do meu direito civil, exigir uma vida mais digna para mim, uma vida mais conceituada dentro da perspectiva de justiça, estabelecendo o bem viver social para toda a cidadania, para todos os cidadãos. Beleza, Gui? Então vamos lá agora para a nossa segunda questão. A questão 2, ela diz: a cidadania é um conceito importante que vem sendo debatido por diferentes pessoas ao longo da história. A ideia de cidadania evolui ao longo do tempo e atualmente inclui os direitos, as responsabilidades e os deveres dos indivíduos que vivem em sociedade. São exemplos de cidadania o direito ao voto livre e a liberdade de expressão. O seu papel é contribuir para a participação ativa dos indivíduos na sociedade. E o seu exercício pleno promove a atuação das pessoas em diversos setores da comunidade, havendo assim uma transformação social por meio do envolvimento cidadão. O exercício da cidadania no Brasil ainda é bastante complexo, pois, visto que não são todas as prerrogativas legais que são cumpridas, a exemplo do que ocorre nas áreas da saúde, da educação e da segurança. Sobre a análise do texto, é correto afirmar que essa questão ela é muito interessante. Primeiro, ela pede que a gente faça uma análise do texto. E o texto ele é muito claro na sua pergunta. Ele fala dessa trajetória, dessa evolução dessa cidadania, onde nós tivemos nossos deveres, porque nós temos as nossas obrigações, mas também nós temos os nossos direitos. Repito, direito político, direito civil e direito social. Só que a questão, logo no finalzinho, ela fala que esses direitos, de uma forma muito conceitual, infelizmente, na prática, vai haver um pequeno problema. E qual é essa prática e qual o problema? Na área da saúde, da segurança e da educação. Então, vamos ver, a gente já conseguiu analisar o texto que ele está falando desses direitos, ele fala dos deveres, mas ele fala também dessa área complexa dessa atuação desses direitos. Vamos analisar. Sobre a análise do texto, é correto afirmar, letra A, a população do país obteve conquistas na teoria, mas continua enfrentando desafios na prática. Gente, a opção A, ela vai muito a favor desse texto, porque é justamente isso que o texto falava, de toda essa transformação do cidadão com os seus ganhos, com os seus direitos, com as suas obrigações, porém, infelizmente, você continua na prática enfrentando esses problemas como saúde, segurança e educação. Então, de cara, nós já temos aí a opção A como opção correta, mas vamos analisar as demais.
Letra B, uma transformação social que se faz notar devido à atuação de razoável parcela do corpo social. Quando eu falo de transformação social, a gente não tem que falar de uma razoável parcela, a gente fala da sociedade como um todo, do cidadão como um todo. Então, não é a opção correta. Letra C, os direitos humanos foram desvirtuados ao longo da construção da identidade do povo brasileiro. Gente, está errado. Os direitos humanos eles não foram desvirtuados, muito pelo contrário, ele luta pela justiça. Então, opção C não é a opção correta. Opção D, os benefícios dos desfavorecidos só serão garantidos quando todos cumprirem seus deveres à risca. Eu não posso dizer que você só vai ter seus direitos se você cumprir uma determinada situação. Então, isso está errado. E a letra E, o desejo de justiça social da população vem pressionando com ardor o poder público por melhorias. Poderia ser a correta, porque isso é o certo a esse cidadão fazer, né? Fazer essa luta, exigir. Mas a questão, ela não cita essa luta, ela cita o quê? Esses direitos que é do cidadão, ele fala desses deveres que eu tenho, as minhas obrigações, e ainda assim que na prática a gente não visualiza de maneira eficiente, de maneira correta. Logo, nós temos aí a opção A como opção correta. Vamos lá para a nossa terceira questão. Nosso atual modelo de Estado é fruto da Revolução Francesa, que, fascinada pela democracia grega, considerava que os atenienses criavam o princípio do Estado legal. Um governo fundado em leis discutidas, planejadas, emendadas e obedecidas por cidadãos livres. E a ideia de que o Estado representa uma comunidade de cidadãos livres. Ao afirmarem que o governo era algo que as pessoas criavam para satisfazer as necessidades humanas, os atenienses consideravam seus governantes homens que haviam demonstrado capacidade para dirigir o Estado e não deuses ou sacerdotes. De acordo com o texto, com o exceto, e seus conhecimentos, é correto afirmar que, para essa questão, a gente só precisa compreender que a Revolução Francesa, para a gente se basear nela, ok, porque a base é liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente fala da democracia ateniense, eu vou me basear nos princípios, isonomia, isegoria e isocracia. Mas a democracia ateniense, ela falava que somente homens, filhos de pai e mãe ateniense, podiam participar dessa vida política. Ou seja, não há uma democracia necessariamente aí. Mas a isonomia, a gente está falando do quê? Da igualdade perante a lei. A isocracia, participação na vida política. E a isegoria, a tua liberdade de comunicação, ou seja, influenciam sim o atual governo, se a gente parar para pensar a nossa atual democracia. Vamos lá para as opções. A letra A. A concepção moderna de democracia deriva da Revolução Francesa e da Atenas antiga, embora nesta a cidadania estivesse limitada à minoria da população. Mais uma questão que logo de cara ela bate exatamente com o que o texto fala, porque você está falando de uma democracia atual influenciada pela Revolução Francesa e também por essa democracia ateniense. Então, letra A, mas vamos analisar. A democracia ateniense, por fundamentar-se na comunidade de homens livres, não era compatível com a existência de trabalho escravo. Era compatível, sim, com trabalho escravo. Então, não é a letra B. Letra C. A Revolução Francesa ampliou o conceito de democracia grega ao tornar cidadãos todos os habitantes da comunidade, inclusive as mulheres e estrangeiros. Mulheres, estrangeiros e escravos não podiam participar dessa vida política. Então, não é a C. D. Os gregos desenvolveram a noção de lei como uma emanação dos deuses, a qual os homens deveriam obedecer após discussão em assembleia. Se a gente for parar para pensar, a lei ela não está sendo estabelecida através de emanação dos deuses. A lei ela é constitucional, ela é contrato social, errada. Letra E. Os atenienses vinculavam a política à religião e, por isso, seu Estado nacional dependia da razão divina e limitava a expressão política dos cidadãos. A gente não vai relacionar política à religião e nem o texto fala isso. Logo, nós vamos ter como opção correta a opção A. Na nossa aula de hoje, trabalhamos o CIS2 com o tema Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Não esquece de seguir o Preveste EA nas redes sociais. Baixa o aplicativo. Um beijo grande. Foco na tua aprovação. Até a próxima!